Hoje o vídeo é polêmico, a gente está com um vídeo polêmico aqui. O Marco Feliciano, pastor Marco Feliciano, fez uma entrevista com o Miguel Oliveira, conhecido como Off the King the Power, conhecido como Profeta Miguel, tem vários nomes aí que foi colocado para ele. Nesse vídeo aqui, antes de a gente começar aqui a entrevista e ver o que eles estão falando e tá comentando, para mim é o seguinte, o pastor Marco Feliciano, ele tem que ser separado em dois. Primeiro, o Marco Feliciano político e o Marco Feliciano pastor. O Marco Feliciano político, para mim, ele é igual o Silas Malafaia. Eles até que estão do lado certo. É um lado que não vai voltado mais para a ideia progressista, esquerdista, não estão junto com o ladrão de 9 dedos, né? São contra o aborto, são contra a legalização das drogas. Então, eles até que estão num caminho certo. Agora, quando a gente vem falar do Marco Feliciano ou do Silas Malafaia voltado para o lado religioso, já é um lado que eu discordo praticamente 90%. Primeiro que eles são muito agarrados, os dízimos e as ofertas. Já tem vídeo do Silas Malafaia dizendo qual que é a melhor estratégia que se tem para poder pegar dízimo e oferta. Acho ridículo. O Marco Feliciano é o cara que falava, se eu tenho um crédito no céu, e se você tem um mínimo de conhecimento bíblico, ninguém tem crédito no céu, porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Então, não é um cara muito confiável. Para mim é um pouco o Marco Feliciano querendo ensinar o Miguel. Ele teve falando sobre o Miguel lá nos Gideões, mas vamos assistir aqui a entrevista e a gente vai comentando. Olá pessoal, hoje eu tô aqui para conversar com o moço mais famoso do Brasil, Miguel Oliveira? Miguel Oliveira. Qual a sua idade, Miguel? Tô com 15 anos, pastor. 15 anos, você nasceu quando? Eu nasci dia 12 de abril de 2010. 12 de abril de 2010. Miguel, sua família é grande? Como é que é a sua família? É muito grande, mas entre os que da nossa casa, somos em 2 pais e comigo 4 irmãos, né? Tenho meu pai Marcelo, minha mãe Érica, e o Nicolas, a Nicole, e o Nicolas e o Isaac. E comigo sou rapaz de caçula, né? Você é o caçulinha? Sou caçula. Tá. O seu pai é evangélico? Infelizmente não. Você me contou que sua mãe está enferma? Isso. Já tem quanto tempo? Minha mãe está passando por um processo do câncer, né? Desde 2020, né? Faz alguns 5 anos, né? Que ela está passando pelo processo da enfermidade. Mas eu creio que Jesus vai curar. Amém. Tá, vou dar só um adendo aqui primeiro para começar. Eu já trabalho com edição de vídeo, trabalho com vídeo também, já tem muitos anos, faz tempo que eu trabalho. O Feliciano, ele tá com uma estratégia aqui de vídeo que ele até falou nos Gideões mesmo, que é o seguinte, eu quero fazer com que as pessoas conheçam a vida do Miguel. Eu já adianto pra vocês que essa entrevista aqui, cara, ela é tipo um amaciante que ele vai estar fazendo aqui em relação ao Miguel. Então, essa primeira estratégia, mas eu vou continuar falando sobre isso um pouquinho mais pra frente. Mas essa estratégia deixa eu fazer eles conhecerem o Miguel. O pai dele não é cristão, então ele já tá colocando, seu pai não é cristão, a mãe tá enferma, ele tem muitos irmãos. Você percebe que é aquela coisa de tadinho, de meio de judiação, sabe? Seus irmãos são evangélicos? Não. Ainda não. Eu? Qual a sua referência de igreja? Porque você me contou que começou na Deus e Amor, né? Comecei na Deus e Amor. Claro que todo cristão deve ter a oração, a consagração. E eu me inspiro muito na Deus e Amor. Mas mais na Assembleia de Deus, né? Somos assembleanos. Hoje você é membro da Assembleia de Deus? Sou membro da Assembleia de Deus. Seu pastor é o pastor Marcinho? Pastor Marcinho de Carapicuíba. Grande amigo. Ali é Madureira, né? Madureira. Bispo Samuel Ferreira. Bispo Samuel Ferreira. E o bispo... Então tá, primeira pergunta dele, qual que é as suas referências? Beleza, Deus é amor e tal, mas eu vou colocar um ponto aqui voltado pro bispo Samuel Ferreira ali da Debra, certo? Nada contra os assembleianos, tá? Gosto muito da Assembleia de Deus, gosto mesmo da Assembleia de Deus, o trabalho que a Assembleia de Deus fez entrando nas comunidades, nos bairros mais carentes, é brilhante esse trabalho, mas um ponto eu tenho que dizer aqui, Marco Feliciano é um político. Não podemos deixar de lado não podemos deixar de lado esse ponto, ele é um político. Vocês lembram que nas últimas eleições que teve aí, das eleições municipais, o bispo Samuel Ferreira levou o Ricardo Nunes lá na Igreja Assembleia de Deus, na Debras, e fez o quê? Falou o quê? Esse povo é seu, Ricardo Nunes, essa igreja é tua. Ele falou com essas palavras pro Ricardo Nunes. Então, pra você ver qual que é a referência dele em relação... Tem um político ajudando ele tem como referência um cara que leva um político ali na igreja para falar, esse povo é teu, essa igreja é tua, sendo que o povo e a igreja não pertence a político nenhum, não pertence a ser humano nenhum, pertence a Jesus, porque ele foi o único que morreu em favor da igreja, em favor das pessoas. Então, pra você ver a referência dele aí. Mais
Manuel Ferreira. Manuel Ferreira. Família boa. Miguel, Família boa. Você se tornou aí uma pessoa extremamente conhecida na internet e eu fico perguntando como é que um garoto da sua idade, porque você é um garoto, desculpa te chamar de garoto, que eu já sou um velhinho, né? Como é que você arruma, como é que você se sente hoje sendo bombardeado? Porque você é bombardeado 24 horas por dia. Como é que é seu dia? Me fala que é o dia do Miguel. Você acorda, o que você faz primeiro? Eu oro todas as manhãs, peço para Deus segurar meu dia em paz, né? Segurar meu dia em tranquilidade, porque eu nunca sei o que vão criar sobre mim, né? Eu não sei quais são as novas pancadas, eu não sei o que as pessoas vão falar de mim. Falar o que todo mundo fala, isso já é de costume e comum, mas todas as pessoas, quando ela não tem mais o que falar, ela inventa. Então eu peço para Deus segurar meu dia em paz, segurar a minha alma, e depois eu faço os meus afazeres do dia a dia. Como é que Estudo. como é que é os seus afazeres? Ponto. Mais um ponto aqui. Seguinte. Eu oro pelas pancadas que eu vou receber. Por que você está recebendo pancada? Você está recebendo pancada não é porque você se levantou para pregar o evangelho. O Miguel, ele recebe pancada pela falta exatamente de pregação, pela falta de teologia, pela falta de palavra, Bíblia, e pela quantidade gigantesca de heresias que ele solta. Então, ao invés de acordar e ficar, Senhor, me ajude a segurar minha alma, como se o inimigo estivesse atacando ele, Senhor, me ajude a segurar minha alma, vai estudar uma teologia. Vai estudar então a teologia. Deixa eu iniciei um curso aqui, se eu não me engano, o pastor Eliseu Rodrigues tinha oferecido para ele, só que eles não deram continuidade. O Eliseu tinha até postado nas redes sociais dele dizendo que eles não deram continuidade porque as agendas do Miguel estavam muito cheias, foi basicamente isso que ele postou. Fala, então essa ideia de judiação, de tadinho, eu tenho apanhado, cara, ele mesmo criou isso para ele pela quantidade de heresias e pelo cansaço das pessoas com essas heresias. Quando eu vou pregar, né? Quando eu pregava, né? Quando eu estou pregando, preparo um sermão pela manhã, deixo o sermão preparado. Quando eu tenho alguma reuniãozinha, alguma coisa para fazer, algum amigo para encontrar, saio, atendo o telefone, é muitas coisas que eu faço no dia. O que você gosta de comer? Pastor, eu gosto de Mac, pastor. O quê? Eu gosto de Mac. McDonald's? Eu não gosto de almoçar, não gosto de Mac. Meu Jesus, você sabe que isso não tem nenhum tipo de saúde, né? E o que você gosta de beber? A Coca-Cola, né, pastor? Coca-Cola? É de Deus, né? A zero ou não? Não, zero pra lá. Que é açucarada mesmo. Com certeza, é do Senhor. O que você gosta de comer como sobremesa? Pastor, cara, sobremesa eu não gosto de pudim, mas eu gosto de aqueles bolos de pote, sabe? Bolo de pote? É bom, né? Isso é coisa de roça, Miguel. Acho que na capital ninguém tem esse não, bolo de pote. Tem queijo com goiabada, ou meio de leite. Eu gosto, é bom. Tá. Você gosta de TV? Eu não assisto no TV. Filme, gosta de ir no cinema? Bom, é muito raro eu ir no cinema, já fui muitas vezes ao cinema, mas é muito raro eu assistir filme. Não gosta de filme? Não, eu tenho um sério problema com vídeos muito longos, filme demorado, essa agoniada. Isso aí são pessoas que têm TDAH, né? Não. Eu não sei se o Miguel ele tem alguma coisa com TDAH, eu não sei se ele tem algum problema. Tá claro que o TDAH realmente, qualquer psicólogo vai falar que o TDAH deixa a pessoa muito inquieta, né? Ela não consegue ficar muito tempo sentada. Mas isso é muito mais dessa geração muito com dopamina barata no cérebro. Tem Reels, TikTok, vídeos de 1 minuto, vídeo rápido. Você tá assistindo um vídeo, você tem a opção de acelerar o vídeo ali. Tem mais problema em relação com dopamina barata do que com TDAH. Claro, se o Miguel tiver o TDAH, o laudo que eu não sei se ele tem, então, beleza, retiro aqui tudo que eu falei. Mas se ele não tiver, é muito mais da geração do que um negócio de TDAH. Não tem paciência pra ver nada. Pra nada. Eu amo filme. Eu viro noites. Geração. Eu tenho um cineminha meu que eu fiz dentro da minha casa. Tem lá minhas poltronas, minha tela de 130 polegadas. Eu entro lá dentro, assisto 1, 2, 3. Eu não sei nem se eu comento isso aqui agora. O cara tá falando que ele tem um cinema dentro da casa dele. Agora eu não sei se eu falo em relação a dinheiro, os dízimos aí, o trabalho dele como deputado federal. Eu vou pular essa parte, tá? Não vou falar não, eu vou pular. Durmo, né? Porque agora eu já tô velho, acabo dormindo, mas volto. Assisto 4, 5, 6, assisto tudo. Faz assim, Gabão, faz assim, Gabão. Da Matrix, ó. Achei que ele ia orar por mim e expulsar alguma coisa aqui. Vamos lá, você gosta de ler, Miguel? Eu tenho muito livro em casa. Eu amo ler, tanto que na minha escola eu tenho alguns certificados. Eu, junto com a professora Nádia, na minha escola, eu fazia parte do grupo de leitura da nossa escola, né? Eu fiz parte do Grêmio Estudantil, da Chapa. Eu fui representante de sala na minha
escola. Até aí, E tudo bem. a gente faz- Essa parte aí dele gostar de leitura e tal é uma coisa muito boa. Isso aí é ótimo, não tem problema. O problema não é nem o que ele tá consumindo, é o que ele tá soltando mesmo. Tem muitos projetos de leitura, eu amo ler. Particularmente, toda vez que eu estou viajando para em alguma parada, sempre tem um livro lá para vender impostos e inconveniências, eu sempre compro para ler durante a viagem. Tem uma matéria que você gosta de ler, um livro sobre esse assunto, ficção, leitura, bíblico, Bom. devocional, o que você mais gosta? A minha divergência com livros é que eu só tenho a maioria de cunho de aprender, né? Cunho estudantil, digamos assim, e cunho bíblico. A maioria deles são. Eu tenho um livro que eu já li ele mais de 4 vezes, que Em Meu Lugar, o que Jesus faria. É um Já li livro esse livro, é muito forte. Eu já li ele umas 4 vezes, por exemplo. E depois de ler você conseguiu aplicar? Porque esse livro traz um ensinamento forte. Olha, para mim poder suportar essas críticas e não responder ninguém como eu faço, e não revidar, não bater em ninguém, as pessoas me criticar e eu simplesmente agir como eu ajo, apanhar em silêncio como Jesus apanhou. Mas aí é que tá lá, apanhar em silêncio como Jesus apanhou. Pelo amor de Deus, olha a referência que o cara dá. Jesus, ele apanhou da forma que ele apanhou, foi crucificado sendo inocente, sendo santo. O Miguel não é inocente. Ele não é, ele está sendo acusado, então, as pessoas estão criticando pela quantidade de heresias que esse cara fala. O cara me inventa um falar em línguas, qualquer pessoa que já teve uma experiência com falar em línguas sabe que isso não é falar em línguas. Então ele está inventando um falar em línguas. Ele entrega uma profecia falando em inglês, of the king, the power, the bastard. No meio do bastard ele solta um bastardo ali do nada. Vários professores de inglês já foram mostrar o que ele falou ali em línguas, em inglês, que não tinha tradução nenhuma, era um monte de palavras soltas que não tinha nada a ver. Então ele está comparando o apanhar de Jesus com o apanhar dele, o apanhar de Jesus inocente com o apanhar dele por causa de heresias. O livro dizia. Você tem ciência de que boa parte das críticas que te fazem, elas têm algum tipo de base? Sim. Você tem consciência disso? Com certeza. Você tem consciência de que você errou algumas vezes? Sim, com certeza. Você tem lutado para melhorar? Claro, eu disse no Assembleano de Valor, se permite, numa entrevista, que eu reconheço os erros que eu cometi e muito claro que todos eles... Vou colocar outro ponto aqui também. Eu reconheço os erros que eu cometi, mais ou menos. Porque já fizeram entrevistas com o Miguel, igual o Off the King, the Power que ele solta, fizeram essa entrevista com ele, e para ele explicar. No podcast, ele faz uma explicação. Porque num podcast perguntaram, depois outro vídeo perguntaram também. Num podcast ele explicou de um jeito, numa entrevista ele explicou de outro jeito. Então já pegaram que uma hora ele tá falando uma coisa, outra hora ele tá falando outra. Serão corrigidos, como eu já estou fazendo. E o senhor, com a ajuda do senhor, com toda certeza eu vou conseguir corrigir esses erros. Não que o Feliciano seja um exemplo, né? Mas tá bom. Eu entendo que não só erros da minha parte, né? Tem muitas pessoas que erraram no termo passar dos limites, passar dos excessos. Toda a base. Pedir R$1.000 de dízimo e de oferta e usar o nome de Deus para colocar isso aí também não é errar em excesso? De todo erro, eles consertam, né? Mas tem pessoas que pensam que o meu erro será consertado se mataram o meu ministério, mataram a minha chamada. Isso é. Né? Tem pessoas que hoje me preferia ver no mundo do que no altar. Isso dói, isso machuca muito. Faz parte. Isso ele não tá errado, isso eu concordo. O Miguel, uma coisa eu não tiro. O Feliciano é um cara que já tem seus 50 e poucos anos. Ele é o que ele é. Acabou. O Feliciano já é isso aí, já praticamente não tem mudança mais pra esse cara. Quanto mais velho o ser humano vai ficando, mais difícil fica de mudar e praticamente não muda, tá? Agora o menino, o Miguel, ele é um garoto de 15 anos de idade. Ele tem 15 anos de idade. Ele dá pra consertar, ele só precisa das orientações certas. Não acho que o Marco Feliciano é a melhor referência. Pra mim, se ele estivesse, por exemplo, com o Eliseu Rodrigues, seria muito melhor. Se ele estivesse tendo um ensinamento ali com o Augusto Nicodemos, também seria muito melhor. Então, se ele tivesse esses ensinamentos, seria melhor. Agora, essa opinião que eu tenho em relação a ele, a tudo que ele falou e qual seria o jeito certo de ser consertado, é a mesma coisa em relação ao Monark, quando o Monark falou aquela coisa do bigodudo aqui, que eu não vou falar pro YouTube não derrubar o vídeo. É a mesma coisa. Ele percebeu que ele falou a cagada, mas parecia que as pessoas queriam que ele, sabe? Parece que o cara tem que pagar com a vida. É isso que parece. E o Miguel é a mesma coisa. Parece que ele tem que pagar com a vida. Parece que ele tem que se desviar. As pessoas querem que ele desvie pra falar, tá vendo? Olha só. E não, ele não tem que se desviar. Ele não tem que desviar. Ele não tem que sair dos caminhos. Ele não tem que sair da igreja. Ele não tem que largar o ministério. Esse menino tem sim o dom. Recentemente soltaram um vídeo dele cantando. Cara, esse cara tem uma voz maravilhosa pra louvar, pra adorar.
Então ele só precisa ser direcionado para o caminho certo. Só precisa ser direcionado para esse caminho certo e não realmente perder o ministério. Isso é um absurdo. Da história. Muito. Eu conheço um obreiro pelas cicatrizes que ele carrega e pela sua estante de livros. Sim. Você já me disse que lê bastante e cicatrizes você já está cheio delas. Qual o seu sonho, Miguel? O que você pensa? O que você projeta? O Miguel daqui 20 anos, se Jesus não voltar. Quando o Miguel tiver 35 anos, o que o Miguel quer? Que Miguel que você quer enxergar lá? Pastor. Miguel solteiro, Miguel casado, Miguel missionário, Miguel empresário, o Miguel polêmico, o Miguel pastor de igreja. Que Miguel que você enxerga? Pastor, eu sempre quis, ter uma família. Eu sempre quis ter 4 filhos. 4 filhos? 2 meninos e 2 meninas. Por que 4? Vai Porque dinheiro, o hein? Davi Miranda tinha 4 filhos. Tinha 2 meninas e 2 meninos. Então você se pegando do Davi Miranda. Ah, Mas sabe que dos filhos do Davi Miranda tem uns que são meio pancada, né? Eu falo isso com uma brincadeira. Eu tenho muitos amigos, conheço todos os filhos dele. Tem o Daniel. o Danielzinho. O Daniel o Daniel não é fora, o Daniel é meio fora da casinha. Se estiver assistindo aí, Daniel, não retiro o que eu disse. Eu passei uma vez, uma madrugada, ele me levou lá dentro da sede mundial para conhecer. E ele me contou, porque ele é muito estudado. O Daniel estudou muito. Né? E quando você estuda muito, sua mente destrava, né? E você acaba ficando meio louquinho. Daniel. Você se acha um pouco louco, pastor? Me acho muito louco. Eu tô conversando com você aqui, ué. Como é que eu não posso ser louco se eu tô aqui fazendo uma entrevista com o menino mais polêmico do universo hoje? Isso não é ser louco. Isso, na verdade, acabar tendo o seu nome hypado junto com a pessoa. Se o Miguel hoje está sendo muito conhecido, alguém vai fazer uma entrevista, automaticamente o vídeo dessa pessoa vai ser muito visto, o nome de quem fez a entrevista vai crescer. Não é muito ser louco não, né? Mas beleza. Tem que ser mesmo, pastor. Mas faz parte. Eu acredito assim. Eu sigo a Bíblia. Deus dá oportunidades. Eu tenho uma frase. Vão me criticar agora. Tem uma frase que eu vi num filme. Estou tentando lembrar aqui o nome do filme. O filme do professor Xavier, X-Men. X-Men. O professor Charles Xavier disse assim: não é porque alguém cai no meio do caminho e se perde que ele ficará perdido para sempre. Não é porque uma pessoa cai uma vez que ela nunca mais vai se levantar. É muito forte isso. Né? Então... aqui não vejo crítica nenhuma para falar. Tudo bem, não é uma frase errada mesmo não. Qual é o segredo? O segredo está na humildade. A humildade precede a honra. Sim. Enquanto a arrogância precede a queda. Se você tiver estrutura para passar por esse momento, em oração, ouvir conselhos de pessoas sérias, porque muita gente vai se aproximar de você. Não é conselho. Você me procurou umas 5, 6 vezes, não foi? Sim. Eu falei para você, vai chegar o tempo da gente sentar junto e conversar. Porque eu orei muito, porque a sua situação é única. Deus te deu algo diferente. O diabo te odeia muito. Presta atenção no que o Feliciano vai falar agora, os conselhos que ele vai dar. Eu vou procurar evitar pausar e falar alguma coisa, para você deixar aí nos comentários até o que você acha do que o Feliciano falou, tá? Presta atenção agora. Deus te deu algo diferente. O diabo te odeia muito. Porque eu sou um homem espiritual. Eu acredito que tudo que você está passando é porque o diabo te odeia. E o diabo não te odeia de graça. Embora o diabo não saiba o futuro, porque ele não é onisciente, o diabo, ele tem a percepção. Porque é o maior de todos os psicólogos. Sim. Ele derrubou o primeiro homem que pisou no mundo. Ele teve a audácia de tentar Jesus no deserto. Então quem somos nós na fila do pão? Então o diabo, ele não precisa saber o seu futuro. Basta ele de vez em quando pegar Deus te olhando lá do céu. Tem pregação minha que eu falo assim. De vez em quando Deus, ele abre a janela do céu e fica olhando na terra e ele coloca o olhar em alguém. E antes que alguém chame isso de heresia, é só lembrar de Jó. De Jó. Deus estava lá, o diabo passou por ele, Deus disse: viste tu, meu servo Jó. Eu tentei, mas eu vou ter que parar, não dá. Cara, esse livrinho aqui, ó, chama Bíblia, tá? Esse livro, ele foi escrito num como, num onde, num quando, num porquê. Ele tem um como, um onde, um quando e um porquê. O cara me pega um livro, fala de um cara...
Como se Deus tivesse o olhar somente em algumas pessoas. Não, só tem Deus, ele está olhando para todo mundo ali. Deus, ele tem um propósito com todo mundo, e principalmente em relação à pregação do evangelho. O jeito que ele coloca, que o Feliciano coloca, parece que tem os preferidos, né? Não, porque o diabo, porque o diabo te odeia. E quem que o diabo não odeia? Fala bem, qual que é o ser humano que o diabo não odeia? Não consigo entender. Então é agora que começa o amaciante do Feliciano. Deus estava olhando para Jó. Então, quando o diabo pega Deus olhando para alguém, mesmo não sabendo o que Deus vai fazer, o diabo sabe que essa pessoa pode dar muito trabalho no futuro. Então, ele vai fazer de tudo para fazer com que essa pessoa se perca. Como ele faz com todo mundo. Então, ele vai usar de todas as formas. Às vezes, você não precisa de um inimigo externo para te derrubar. O pior inimigo do Miguel não são sites, não são esse povo bobo de TikTok, que em busca de centavos são miseráveis, porque os cliques são centavos, em busca dos cliques miseráveis tem que destruir o Miguel, tem todo dia arrumar uma porcaria. Esse é o maior inimigo, meus amigos. O maior inimigo do Miguel, se eu tivesse um espelho aqui, eu ia te mostrar quem é o próprio Miguel. O maior inimigo do homem é o homem. A sabedoria é que vai te fazer crescer, ou a falta dela vai te destruir. Eu prego aqui em Camboriú há 27 anos. Eu já vim à convenção de Camboriú 4 vezes pedir perdão, a pedido do pastor Cizinho, que já dorme no Senhor, para eu poder pregar aqui ou não. Por quê? Por causa de fala. Primeiro eu era muito menino, depois eu falava muito de pastor, depois eu preguei uma coisa que um teólogo do estado achou que era uma heresia. E todas as vezes que aconteceu isso comigo, Miguel, eu não era o único. Tinha outros pregadores que também passavam por esse crivo. Só que o pastor Cizinho me ligava: Marquinho, filhão, não quero deixar você pregar, mas eu quero que você pregue. Você tem condição de vir aqui pedir perdão? Porque o senhor está mandando, o senhor não pede, o senhor é meu pai, eu vou. Sério, meu filho, sério. Ele falava: poxa, você é o único, porque os outros não querem vir. Porque dizem que não precisam, porque já estão assim, assado. Então, a manutenção de um ministério está na humildade. Ontem eu te dei 3 conselhos. E eu deixei referendado no final. Se você ouvir esses conselhos, você pode ter um futuro brilhante. Se você não ouvir, não só os meus conselhos, mas conselhos de outras pessoas, tenho certeza que não te falta agora é conselho. Com certeza. E não é conselho que o Miguel tem que ter. O principal conselho que o Miguel tem que ter é: vai estudar teologia. Aí pronto, qualquer outro conselho não importa mais. Agora senta e vai estudar teologia. Pega um cara que de fato tem um conhecimento, já falei alguns nomes aqui, e vai estudar teologia. Ele não precisa de conselho, ele precisa estudar teologia. É isso que o Miguel precisa. Acabou. Todo mundo te dando conselho. Mas a decisão é sua. Se você ouvir os conselhos, você pode ter um ministério lindo e imenso pela frente. Porque, como é que eu posso afirmar isso? Eu já tive a sua idade. Você nunca teve a minha. Então eu enxergo com outro olhar. Entendeu? Então, o segredo da sua vitória, Miguel, está em você. Está em você agora pensar um pouquinho, refletir. Você se tornou uma pessoa famosa, onde você for todo mundo quer tirar foto, mas aquilo que eu te falei ontem, tem a fama boa, tem a fama ruim. O que vão fazer com isso? Se você não se deixar ser usado por ministérios que vão te usar, você traz público, trouxe público, eu já vi você ministrando oferta, o próprio pastor Silas disse que você é um menino inteligente. Olha só, ser elogiado pelo pastor Silas Malafaia. Olha só, ser elogiado pelo pastor Silas Malafaia, o cara que faz um vídeo falando que ele já testou as melhores formas de pegar dízimo e pegar oferta dos fiéis. Referência, hein? Então, não é para qualquer um. Só que ele também deixou um adendo, que é o adendo de todos. Miguel está indo de um jeito que ele está mal instruído. Ou a referência que você tem não tem sido muito boa. Igreja não é casa de negócios. Eu ministrei uma oferta hoje na manhã missionária, mas é uma oferta com propósitos. Houve um tempo que me usavam como usam você. Todo mundo sempre vai falar que a oferta é para propósito. Isso é óbvio. Vai falar que é por causa da iluminação, vai falar que é por causa do não sei o que, vai falar que é por causa... Mas o principal que é dito, por exemplo, por Paulo na carta aos Coríntios, que é cuidar das viúvas e dos órfãos, é o menos falado. Até que eu falei: calma aí. Vocês estão me chamando porque eu prego? Porque eu abençoo o povo, porque as pessoas são curadas, salvas, batizadas com o Espírito Santo, ou porque eu levanto uma grande oferta para a sua igreja? E comecei a impor limites. Tanto que hoje eu não ministro mais oferta, é muito raro. Só quando eu sinto a igreja está desabando, o pastor precisa comprar um telhado, como aqui nos Gideões, eu coloco a minha cara e falo: eu preciso.
E a credibilidade faz as pessoas entregarem. Fora isso... Não é credibilidade, é inocência do povo. A falta do conhecimento bíblico do povo é que faz eles darem dízimo e oferta. O tocar no emocional, no medo, ficar falando que tá roubando a Deus por não tá dando dízimo, uma falta de interpretação bíblica é que faz o povo dar o dinheiro. Não é muito credibilidade, não. Ninguém mais me usa. Não deixe nenhum ministério te usar. Segundo, o ministério, o Conselho Tutelar não pode te impedir de pregar. Porque a Constituição Federal, no artigo 5º, te dá a liberdade de culto de crença. Ninguém pode impedir você de ir no culto. Isso ele não está errado. Ninguém pode impedir você no seu culto, da sua fé, dar um testemunho ou pregar. Eles não podem fazer isso. Sim. Só que se você for pregar... Em relação a isso que o Feliciano está falando, de que o Estado não pode proibir, isso eu concordo com ele. O Estado não pode proibir essa questão da pregação, da pessoa ir pregar ou qualquer coisa do tipo. Claro que a questão do Miguel largar a escola é um absurdo. Agora, o Estado querer vir impedir ele de pregar também é um absurdo. Isso eu sou completamente contra também. Escuta quem quer, né? Escuta quem quer. Peça ao pastor que foi lhe convidar. Peça para os irmãos desligarem o telefone para minha sobrevivência. Olha, meu Deus do céu! Coisa que filmaram de você, vai voltar tudo de novo. Como isso pode ser um conselho bom? Olha isso, o Feliciano, ele coloca como se o problema do Miguel fosse as câmeras ligadas. Feliciano, não é as câmeras ligadas o problema é a falta de Bíblia que o Miguel tá falando, é a quantidade de heresia que ele tá falando. O Miguel olhou para um povo e falou assim, ó, porque muitos vão dizer que o meu pastor é Jesus. Tá amarrado, olha isso, o que ele tá falando. O Feliciano coloca como se o problema fosse as câmeras sendo gravadas. Como assim, cara? Você tem ali os ensinos do Augusto Nicodemos, ensino incríveis sobre a palavra, pega um versículo, destrincha, foram gravados, gerou, isso é o problema? Não é, o problema é o que é ensinado, o problema é o que é falado, e o conselho dele é como se estão te atacando. É por isso que eu falei que esse vídeo aqui, essa entrevista é um amaciante pro Miguel, é um amaciante, porque o inimigo tá se levantando contra você, você me procurou 5 vezes, nem deveria ter te procurado, ele deveria ter procurado um curso de teologia, como por exemplo, mais uma vez do Eliseu Rodrigues, ele deveria ter procurado, ter continuado com esse estudo, era isso que ele deveria ter feito, e não um amaciante desse. Cara, isso aqui é o Feliciano, pra mim essa foi a pior parte dessa entrevista que o Feliciano fez, essa foi o pior conselho que ele poderia ter dado pro Miguel, é esse. Do mergulho que eu falei lá, mergulhar é você se esconder por um tempo. Alguém vai falar isso, covardia? Não é covardia. O que você prefere, ser um herói morto ou um covarde? O que tem a ver? O que tem a ver com as heresias que o Miguel fala? Eu sei que o pessoal que assiste aqueles filmes de faroeste, não, eu prefiro ser um herói morto. Pois eu sou mais realista, eu prefiro ser um covarde vivo. Porque hoje eu não tenho estrutura para enfrentar o leão, o inimigo. E se eu recuar e tiver um tempo, e Deus me der novas estratégias, e eu crescer, e eu criar novas formas, me fortalecer, eu vou poder enfrentar o inimigo amanhã. Sim. Faça isso, seu futuro vai ser lindo. Então, pergunto novamente, o que o Miguel pensa para daqui a 20 anos? Bom, talvez eu venha estar casado, com uma família, reestruturado. E críticas nunca vou parar. Mas... Quero saber só você, o que você quer sonhar? Esquece os críticos agora. Esquece ser o que? Você sonha em ser no ministério, ser pastor, ser um eu queria ser um pastor. Pastor de igreja? Eu queria ser um pastor de igreja. Não, isso é bom, isso não é ruim. Um pastor bravo, um pastor legal? Você é um calminho, né? Calminho? Não, você errar comigo vai tomar perra. Vai. E se você começar a falar... Nossa, se errar comigo vai tomar perra. Olha, meu pai do céu. Como se eu sou pastor, não erre comigo. Oh, meu Deus. The King, the Power dele. O que é que o Feliciano fala aqui? Vai. E se você começar a falar para ele, The King, the Power dele, nada disso. Eu vou perder o ministério. Isso é só não falar heresia. É só não ter heresia, falta de conhecimento bíblico, fica tranquilo. Porque ninguém erra com você. Vamos lá, última pergunta pra gente terminar. Você tá bem aqui dentro, no coração? Estou. Aí ele poderia fazer assim, Miguel, você está bem aqui dentro do coração? Tá estudando aqui também, está estudando teologia, está entendendo as coisas erradas que você falou, as faltas de Bíblia que você falou, você tá aqui também? Mas não, é sempre emocional. Pode ver, o Feliciano o tempo inteiro ele leva pro emocional. Todo dia eu sou ferido. Todo dia tem uma casquinha
que tem uma ferida, as pessoas vão lá e tiram essa casquinha e volta a sangrar. E Deus volta e sara essa casca até cicatrizar. Eu sinto que hoje está cicatrizando, mas... Aí a minha pergunta novamente, mas e o estudo da palavra, você tá tendo? As pessoas são más, né? As A fala das pessoas são más. Eu sinto que Deus está me ajudando. Se não fosse Deus que estivesse comigo, nada disso que estaria acontecendo comigo, eu já teria suportado. Você já pensou em fazer alguma loucura? Emocional. Não, pastor. Não. Nunca pensei. Deus sempre blindou a minha cabeça. Deus sempre me protegeu. É claro que o diabo sempre fala, para de pregar, exclui o Instagram. Só que eu não posso jamais enterrar os dons que Deus me deu. Eu sei que eu sou em Deus. Ele é um falso profeta. Não há uma sequer. Coisas que Deus me usou ou deixou de me usar, que eu me arrependi. Olha só pra vocês verem como que cada hora o Miguel fala uma coisa. No início, num ponto aqui da entrevista, o Feliciano fala assim, você se arrepende das coisas que você falou? Aí ele fala, me arrependo e tal. Aí agora ele fala, não me arrependo de nada. Aí ele vai, claro, ele fala que das coisas que Deus usou ele não se arrepende. Mas há um perigo em relação a isso, dele entender aquilo que Deus realmente usou ele e aquilo que Deus não usou ele. Ele é muito mau, mas Deus blindou a minha cabeça e tem blindado meu coração. Para você ver, olha só. Deus já te usou muito para falar em profecia com muitas pessoas, não foi? Sim. Onde estão essas pessoas para quem Deus usou o Miguel? Que agora... A estratégia de olhada, isso aqui é estratégia, viu, gente? Isso aqui é estratégia de vídeo, é estratégia isso aqui. É na hora de você dar um testemunho. Poxa, Deus usou ele e aconteceu. Por que vocês não fazem isso? Quantas pessoas Miguel já pregou e Deus usou? Por favor, se você tem um testemunho para contar acerca do Miguel, não tenha vergonha não, defenda. Não nego isso não, eu Porque, não nego. Senão, quem cala consente. Esse ditadinho popular de que quem cala consente é meio complicado, né? Ser usado por Deus não quer dizer que você é cheio do Espírito Santo, não quer dizer que você está salvo. Ser usado por Deus, qualquer um pode ser usado. Isso não quer dizer nada. Jesus disse que no último dia, algumas pessoas estariam à direita, outras à esquerda. Os que estivessem à esquerda, ele ia dizer para essas pessoas, essas pessoas iam falar em seu nome eu curei, em seu nome eu expulsei demônios, afaste de mim porque não os conheço. Então, nós seremos usados por Deus, sim, mas isso não quer dizer que nós somos salvos, não quer dizer que somos cheios do Espírito Santo. Isso não quer dizer nada. Então, às vezes é preciso ter coragem, falar assim, olha, eu sou fulano de tal, estava na igreja tal. Isso aí é amaciante. Aconteceu. Porque isso vai ajudando as pessoas a entenderem que Deus ainda usa. Às vezes o profeta, ele extrapola os limites. É da natureza do profeta. Por isso que a Bíblia manda julgar a profecia. Não, profeta. Por quê? Existem 3 formas de você entregar uma mensagem. Tem a maneira mais extravagante de todas, que é a maneira do Miguel, que faz uma performance, tudo. Eu chamo isso de criatividade profética, né? Nossa, criatividade profética. Jesus amado. Deixa eu ver qual versículo que eu encontro aqui sobre Paulo. Deixa eu ver Paulo falando sobre criatividade profética. Pera aí, onde Paulo falou sobre isso aqui? Pelo amor de Deus. Existe a mesma maneira do Miguel chegar e falar assim, ó, assim diz o Senhor, maneira branda. Ou nem dizer, irmão, eu vi isso, vi aquilo. Aqui no cantinho. Não dá, Feliciano, não adianta falar do assim diz o Senhor, porque o desejo de ser visto, o desejo do holocausto, não, o desejo do holoforte em cima da pessoa, o desejo de que as pessoas olhem como referência, o desejo ambicioso do ser humano, pecador, ganancioso, é muito alto, filho, é muito alto. Escolha a forma mais branda e foque na palavra, porque o que fica é a palavra. Eu prego há 33 anos. Jesus já me usou em revelação? Já me usou em dons? Já. Ontem o Senhor me deu interpretação da língua estranha de um africano. Ele me usa em dons. Mas o maior dom que eu tenho é a palavra. Porque a palavra é insubstituível. É a palavra que salva. Passa o tempo, as pessoas... Eu já vi tanta gente com dons, com profecia, com coisas... desapareceram na história. Porque todas as vezes que as pessoas te chamarem, elas querem ver o dom. E se Jesus não quiser usar o Miguel naquele dia? Com uma palavra que o Senhor pregou e passa tantos os anos, eu lembro ainda. É o dia da aprovação.
A palavra que eu lembro de cor. Olha, não teve cura nesse dia, não teve, foi só a palavra. A palavra. Então, firme-se na palavra, quer ser um pastor, né? Estude a palavra, faça um curso básico de teologia. Porra, até que enfim, hein? Olha, depois de 20 minutos de entrevista, ele fala um negócio desse. Agora deixa eu colocar um outro ponto aqui que o Feliciano falou, que isso aqui não tá errado. A Assembleia de Deus comete um erro de ficar fazendo culto de libertação, culto de cura, culto de não sei o que, culto da vitória. A Assembleia de Deus comete muito esse erro. Por quê? Os apóstolos, eles nunca sabiam, quando tinha cura, quando tinha expulsar demônios, essas coisas, os apóstolos, eles nunca sabiam quando eles iam ser usados por Deus. Eles não sabiam. Então você nunca vai ler na Bíblia falando que os apóstolos reuniram as pessoas para serem curadas. Os apóstolos fizeram culto da vitória. Os apóstolos fizeram culto. Você nunca vai encontrar isso. Eles simplesmente se reuniam e o Espírito Santo fazia. Então esses cultos que a Assembleia de Deus, geralmente é a Assembleia de Deus que faz, claro que outras fazem também, mas geralmente tem muito forte isso na Assembleia de Deus, é um erro, porque não se sabe quando que isso pode acontecer, de cura, de libertação, essas coisas não se sabe. Então realmente é um erro quando a Assembleia de Deus faz isso. Depois faça um bacharelado, faça um mestrado, um doutorado, porque essa é a sua área. Então estude, tire os vícios, você já viu tudo que é ruim. Então você já percebeu que você veio com uma escola que o povo não aceita, que é a escola da extravagância, essas coisas. Então você pode se reorganizar e assim fazendo Deus vai te dar um ministério lindo. Você tem um amigo aqui, você tem mais que um amigo, né? Um pai. Obrigado por me chamar. Você vê que o Feliciano, ele foi aconselhar da maneira correta o Miguel, depois de falar muita besteira, nos 20 minutos de entrevista, né? De pai, então eu posso puxar a orelha de vez em quando. Ah, com certeza aqui, ó. Vou puxar, porque agora o pessoal vai falar, pastor Marco, tá? Eu não, quem sou eu para ser seu professor? Eu nem tenho tempo para isso. Mas o que você precisar pode me ligar. Cara, vocês entendem o absurdo que é isso? Será que vocês entendem o peso disso aqui que o Feliciano falou? Eu não posso ser o seu professor porque eu não tenho nem tempo para isso. Cara, é totalmente fora do que Paulo fala sobre o ensino, sobre a comunhão. Sabe, vocês entendem como que isso é fora? Um menino de 15 anos de ajuda, um menino de 15 anos, ele tá precisando de ajuda. Era agora que era o momento do cara ser cristão, que é pelo amor, saberão que vocês são meus discípulos, como disse Jesus. Era agora o momento, por mais que eu não acho que o Feliciano seja a melhor referência, né? Mas esse era o momento. E ele fala, não, que agora eu não tenho tempo pra isso. Cara, isso é um absurdo. Tá, você tem meu telefone, você tem minhas mídias sociais, você tem o meu coração acima de tudo. Agora, nunca deixe a noiva se apaixonar por você. A noiva é a igreja. Lembre que a noiva tem um noivo, que é Jesus. Nunca explore a noiva, porque a noiva tem um noivo. E lembre que um dia nós vamos ter que dar conta de tudo isso. Na verdade, não é nem a noiva que está se apaixonando por ele, a igreja, né? Foi a igreja que começou a entregar, fala, cara, esse cara prega muita heresia, esse cara tá muito errado. Saiu primeiro da igreja isso aí, não é explorar a noiva não, que a noiva ficou bem espertinha. Isso, seu futuro vai ser brilhante. Fala, Miguel. Aí. Miguel Oliveira, Deus te abençoe. E eu conclamo você do Brasil que assistiu aqui pacientemente, olhe pela vida dele. Errado não tá. Pastor mais velho. Realmente, livro de 1 Timóteo, Paulo fala pra gente estar sempre orando pelos irmãos, pelos crentes, pelos descrentes, isso aí não tá errado. Quiser depois falar com o Miguel, tenho certeza que ele vai te ouvir. É um menino humilde, tá bom? Tamo juntos. Valeu, Brasil. E é isso, meu povo. É isso aí. Bom, pra mim essa entrevista ela foi mais um amaciante, trouxe mais culpando as pessoas, né, que estão falando sobre o Miguel, do que de fato trazer pro Miguel, olha Miguel, of the King the Power, do que meu pastor é Jesus tá amarrado. Trouxe mais a culpa é das pessoas, o diabo tá se levantando contra você, o diabo é o mundo espiritual caindo sobre você. Trouxe mais sobre isso e no final, nos 20 minutos, o Feliciano fala sobre uma teologia, fala sobre, então você percebe mais um amaciante do que de fato aquilo, um conselho bom para ele.